Deus abençoe você, essa casa e a sua casa, que é você. Você pode botar a mão sobre você e falar: eu sou casa de Deus. Eu sou um lugar onde Deus habita. E que as pessoas possam ver a mulher de Deus que eu já sou, apesar de muitas vezes não parecer. Mas Deus não vê aparência, Ele vê meu coração. Amém? E eu amo teu coração. Deus te abençoe. Você pode dar um aplauso para tudo que tem representado nesse lugar? Amém? Eu amo você. E você, antes de sentar, você primeiro olha para você e fala: nossa, como eu estou linda hoje. Aí você olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você também está linda. Amém? Você também é casa de Deus. Eu não sei você, mas às vezes quando eu recebo visita na minha casa, a gente tem mania de falar: não repara na bagunça, né? E apesar de a gente ter arrumado a casa toda, limpado a casa toda, bota aquela louça bonita, a gente ainda continua falando: não repara na bagunça. Mas sabe o que acontece? Nós somos assim. Às vezes a gente usa a ilustração da nossa casa física, mas na verdade a gente às vezes decepciona pessoas. Às vezes a nossa vida está uma bagunça. Mas sabe o que? Deus é especialista em transformar a nossa bagunça numa casa arrumada. Então não olhe para o seu estado atual. Pode ser que você olhe e está uma bagunça, teu trabalho está uma bagunça, a tua vida social está uma bagunça, às vezes o casamento está uma bagunça. Mas calma, quando Deus entra, Ele coloca tudo no lugar. Está na hora da gente convidar Deus para habitar dentro da gente, não ser só uma visita. Amém? Porque Ele é aquele que não repara na tua bagunça. Ele não repara nos teus erros. É a gente que se cobra, é a gente que se pune, é a gente que se culpa. E outra, às vezes a gente deixa outras pessoas colocar um peso na gente que Deus nunca colocou. Mas nessa noite, a gente vai tirar aquele restinho de culpa e peso que às vezes colocam nos nossos ombros, amém? Porque eu estou precisando tirar o restinho de peso que nunca foi Ele que colocou. Porque Jesus fala assim para nós. Ele fala: vocês que estão cansadas. Tem alguém cansada? Vem a mim. Ele falou: vocês que estão sobrecarregados, vem a mim. Vocês que estão ansiosas. Tem alguém ansiosa? Eu às vezes fico ansiosa durante o dia umas 4, 5 vezes. Mas sabe o que? Jesus falou: não andem ansiosos. Não andar ansioso é o quê? Não deixa aquilo ficar durando na sua vida. Muitas vezes a gente num momento de ansiedade, num momento de preocupação, num momento de cansaço, num momento de dizer: não aguento mais, é esse momento de você respirar e falar: Ele falou para eu lançar sobre Ele. Ele falou para eu tirar. Sabe aquela bolsa pesada? Alguém tem uma bolsa pesada? Me empresta a tua bolsa. Tem correntinha? Vamos ilustrar, que é legal. Eu gosto de ilustrar. Obrigada. Ah, é para não fazer barulho? Então, principalmente bolsa com corrente. Quem tem bolsa com corrente sabe que bolsa com corrente pesa mais que as outras. Porque só a corrente pesa um monte, não é? E aí o quê? Essa bolsa com corrente ela já é pesada. E tem horas, tipo assim, se eu ficar com ela só um pouquinho, ela não vai pesar. Porque é só um pouquinho. O problema é que daqui a pouco eu estou fazendo várias coisas. Vou fazer meu agachamento. E aí a bolsa, mais um. É mais fácil do que parece. Se a gente levanta no espírito, a gente levanta na carne também, amém? Às vezes a carne está aí molenga, mas a gente dá um jeito. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus sempre vai te levantar. E se não tem ninguém para estender a mão, Ele mesmo estende a mão. Porque a Bíblia diz assim, que Deus não é surdo para não ouvir. O ouvido dele não está entupido para que não possa ouvir. E nem o braço dele é curto demais para que não possa te alcançar. Então você não está sozinha. Se não tem ninguém que te levanta, Ele te levanta. Ele te levanta, Ele te alivia, Ele te vê, Ele vê você no secreto. Ah, ninguém está me vendo, Ele está te vendo. Mas calma,
A recompensa de Deus, ela vem no tempo de Deus. Então eu estou aqui com essa bolsa aqui por um tempo. Daqui a pouco, se eu começar a fazer um monte de coisa, ela vai começar a pesar. Aí o que a gente faz? A gente troca de ombro, não é? Eu, quando está pesando muito, eu troco de ombro, troca de mão. Às vezes eu vou no mercado, compro um monte de coisa e acho que eu vou dar conta de chegar em casa. Quando eu vejo, no outro dia eu estou com dor no braço. Tipo, o que aconteceu? Eu bati? Não, aí eu lembro de eu carregando a batata, a cebola, o tomate que eu não devia ter comprado. Comprei tudo achando que ia conseguir carregar. E a gente consegue carregar? Consegue, mas depois dói. E a mesma coisa, às vezes a bolsa, ela está no começo, depois eu falo, nossa, estou com uma tensão no pescoço. Cadê aquela, a Andressa que foi fazer massagem em mim hoje no hotel? Ah, você não faltou, hein? Quase te dei um F na lista de chamada. Você está aí, Deus abençoe a sua vida. Eu até dormi com a mão dela, eu só acordei de dor. Porque pegou uns nó meu. Mas vai fazer sentido isso que eu estou falando, ok? Então a gente troca de braço. Às vezes a gente acha que não está aguentando, a gente troca de igreja. Troca de filho não dá, né? Mas troca de marido, como várias pessoas que eu conheço. Só que acontece, se você não muda por dentro, se você não lança o seu peso sobre ele, o peso continua. Você só trocou de lugar, mas ele continua. Aí tem outras coisas que a gente faz, está pesada. Pega e põe assim, fica com a mão livre. Nossa, estou livre. Não está. Eu amo bolsa assim, porque eu fico com as mãos livres. A minha mão está livre, mas o peso no ombro continua. E muitas vezes a gente está andando assim na nossa vida, dizendo, eu sou livre. E Deus está olhando e falando, filha, mas falta mais um pouquinho. E sabe o que é o pior? São pesos que a gente pega com a nossa própria mão. Aquela mulher de ontem, quem estava aqui ontem, gente? Glória a Deus. É mais fácil perguntar quem não estava aqui ontem. Só para poder dar um pano de fundo. Tem alguém que não estava? Glória a Deus. Não é para levar falta não, gente. Só para ver se eu posso, tem que contar de novo a história. Eu estava falando da mulher samaritana ontem. Daquela mulher que teve 5 maridos. E eu sei que a história não é essa. Ela não teve 5 maridos porque ela largou de um e tal. Aí, não gostei, quero o outro. Não, porque naquela época a mulher, era só possível ela estar viva, tendo tido 5 maridos, porque ela foi, ou ela ficou viúva, ou ela foi repudiada. Porque senão ela era apedrejada. Ninguém podia ficar viva se não tivesse sido assim. Ela não poderia ficar traindo, porque a traição, naquela época, as pessoas eram apedrejadas. Você entende isso? Mulher era apedrejada. Quando Maria falou para o anjo, quando o anjo disse, você vai ficar grávida do Espírito Santo, o Espírito Santo vai descer o poder dele sobre você, e você vai engravidar do Filho de Deus. Ela falou, como que vai acontecer isso se eu não tenho marido? Como vai acontecer isso se eu tenho 13 anos, sou virgem, nunca deitei com ninguém? Ele falou, não, é o poder de Deus. E ela falou, mas isso é muito doido. O evangelho, o cristianismo começou de um milagre que nunca se repetiu. Nenhuma outra mulher que você conhece ficou grávida do poder do Espírito Santo. Só Maria. Todas nós, para ficar grávida, precisaria de um homem. Maria não precisou, mas ela precisou do poder do Espírito Santo para simbolizar algo que Deus mandou o filho dele, que era homem e era Deus. Por que ele precisou ser homem? Para saber o que era passar frio, passar fome, ser rejeitado, passar necessidade. Ser rejeitado, caluniado, invejado. Então Jesus disse para nós, olha, vocês acham que estão falando mal de vocês? Falaram mal de mim. Vocês acham que está difícil para vocês? Está difícil para mim. Agora, mas eu já tenho 30 anos e não casei. Pois é, Jesus também tinha 30 e não casou. Imagina quantas vezes que ele tinha que responder. Você não vai casar não? Você não vai casar não? Você não vai casar não? Não. Você não vai casar? Não. Vai casar? Não, não vou. Jesus não casou. E judeus naquela época, eles já eram prometidos para casar com alguém desde criança. Quando o menino fazia 16, 17 anos, ele passava pelo bar mitzvah, ele tinha que casar. A mulher, depois da primeira menstruação, casava. E ele disse não. Jesus venceu o diabo no deserto dizendo não. Ele teve fome. Sabe quando que o diabo apareceu para ele? Depois de 40 dias. Ele foi batizado e o Espírito Santo, repete comigo, o Espírito Santo levou ele para o deserto.
Não para Disney, nem para as Maldivas. O Espírito Santo, quando desceu sobre ele, levou ele para o deserto. Você tem que entender que não tem como você fugir do deserto. Só que eu tenho uma má notícia para você. A má notícia não é que você vai passar pelo deserto. A boa notícia é que o deserto passa. Se até o povo de Israel ficou 40 anos, Jesus ficou 40 dias. Sabe para quê? Para mostrar para mim e para você que o tempo de você passar pelo deserto depende de você. De quanto que você confia nele. Jesus sabia quem ele era, então foi 40 dias. O povo ficou olhando para trás. Ai, como eu era feliz e não sabia. Ai, que saudade do meu ex-chefe, o faraó. Ai, que saudade da comidinha lá de quando eu era escravo. Tem gente que é assim, Deus nos transporta para outro lugar e fica com saudade do tempo que era escrava, do tempo que carregava peso. Só que o quê? Jesus foi para o deserto e o deserto passou. Quando ele teve, a Bíblia diz assim, e Jesus teve fome. Repete comigo, Jesus teve fome. Ou seja, Jesus teve uma fraqueza carnal. Jesus teve uma fraqueza, uma necessidade física. Só que ninguém fala que ele já tinha ficado 40 dias sem comer e sem beber. Ou seja, Jesus tinha levado o corpo dele num estado crítico. E aí, no final dos 40 dias, a Bíblia fala que Jesus teve fome. Então, Jesus teve uma necessidade física. E aí, o diabo apareceu para ele. Ah, mas vai falar diabo? Sim, não tem outro nome, é esse mesmo. O inimigo. Usa o nome que você quiser. Né? Tipo assim, aquela coisa, às vezes a gente fica, né? Tem aquela musiquinha, a vaca faz mu, o porco faz sei lá o quê, a ovelha faz pé, e a cobra fala o quê? Oi, amiga. Cuidado com as amigas. O problema é que às vezes o que a gente considera amiga não são amigas. Você precisa ter o discernimento do Espírito Santo. Porque eu muitas vezes não me convertia quando eu era adolescente, porque eu pensava, o que minhas amigas vão pensar? O que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? Só que Jesus, quando Jesus perguntou para os discípulos, o que os outros dizem a meu respeito? Eles falaram, olha, eles dizem que tu é um dos profetas, uns dizem que tu é Jeremias, os outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista. Aí Jesus falou, eu não sou nada disso. Não sou Elias, não sou Jeremias, não sou João Batista, nenhum dos profetas. Sabe por quê? Porque os outros não sabiam quem Jesus era. Os outros não podem determinar quem é a tua natureza, qual é a tua identidade. Então, mulher, para de pensar no que os outros dizem. Porque a maioria das vezes, os outros não sabem quem você é. Amém? Só que aí Jesus olhou para os discípulos e falou, quem vocês dizem que eu sou. Quem anda junto com você, quem está dentro da sua casa, quem conhece você. E conhecer não é saber quem é. Porque você pode saber quem eu sou, me conhecer, você vai precisar conviver comigo. A Jana, eu conheço a Janaína há quase 17 anos já vai fazer. Ela era bebê. Mulher não perde a piada, né? Porque todo mundo começa a fazer conta. Quantos anos ela tem? Bom, eu posso falar, eu tenho 43. Eu sei que não parece. Porque eu gasto muito dinheiro na cara para não parecer. Brincadeira. Na verdade, o que acontece? Eu conheço ela há muito tempo, mas a gente sabe uma da outra, da existência uma da outra, há 17 anos. A gente tem um relacionamento, ela começou a trabalhar comigo, ela não trabalha para mim, eu sempre falo isso, ela trabalha comigo, há 5 anos, Jana, 5 anos. Então, trabalhar comigo, ela começou a conviver mais. Então, ela viajava comigo quase todo final de semana. Então, ela começou a adquirir certo conhecimento de mim. E nem só convivendo, ela tem como aprender. Tem coisa que eu tenho que falar, olha, quando tu falo assim, eu quero dizer isso, isso e isso. Tem uma coisa a meu respeito. Eu estou casada com o Rodolfo há 21 anos, mas eu já convivo com ele há 23, conheço ele há 28. Eu tinha 15 anos quando eu conheci o Rodolfo. E até hoje, a gente tem conversa e eu falo, olha, Rodolfo, tem uma coisa que você precisa saber a meu respeito.
Aí ele fala, meu Deus, ainda tem coisa para saber? Claro que tem. Porque a gente tem que prosseguir em o quê? Em conhecer o Senhor. A nossa salvação, ela tem que ser desenvolvida. O nosso relacionamento com Ele tem que ser desenvolvido. Jesus começou na minha vida como Salvador. Depois Ele veio como libertador. Depois Ele foi o meu advogado, Ele guerreou a minha causa. Ele me foi o justo juiz que me justificou. Ele foi o sol da justiça na minha vida, no meu dia nublado. Ele foi a água viva quando eu estava seca. Ele foi o leão quando eu precisei que alguém me defendesse. Ele foi o Senhor dos exércitos quando eu estava numa guerra. Ele foi a brilhante estrela da manhã quando o choro durou uma noite e a alegria veio pela manhã. Só que Ele é todas essas coisas, só que o alvo, em Apocalipse, Jesus vem buscar uma noiva, uma esposa. A festa é ilustrada como um casamento. Por isso que Paulo, quando ele vai falar de Jesus e a igreja, ele fala, assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. Jesus vem casar com você, Ele não vem ficar com você de vez em quando. Eu sempre falo isso, eu sei que às vezes choca, mas Jesus, Ele não quer ficar com você, Jesus quer casar com você. E é uma aliança eterna. A nova aliança, o sangue que Ele derramou por mim e por você, é para sempre, não é para divorciar. Jesus não vai provar você, não gostei, joga fora. Não, Ele te ama desde muito tempo antes de você amar Ele. Ele é um noivo que planejou todo o casamento com você e Ele não vai voltar atrás. Jesus não veio até aqui com você para você nadar e desistir agora e morrer na praia. Amém? É um relacionamento que só melhora. Repete comigo, só melhora. A vida com Deus só melhora. Então é mentira que falam para você que quando você vem para Deus, tudo começa a dar errado. Isso é uma mentira. Eu falei com o pastor Ayrton hoje, na salinha agora. As pessoas falam assim, nossa, depois que eu comecei a ir para a igreja, ou depois que eu me converti, ou depois que eu tentei fazer as coisas certo, tudo começou a dar errado. Não, já estava errado. A diferença é que quando a gente vem para Cristo, quando a gente começa a entrar em contato com a nossa vida, a gente começa a ver o que está errado. A gente começa a ver que aquilo ali não convém mais. A gente começa a ver que o relacionamento está errado. Você começa a ver que você está sendo uma farsa. Porque quando você tem um encontro com a verdade, quem é a verdade, gente? Jesus é a verdade. Quando você tem um encontro com a verdade extrai o que de você? Verdade. Quando você tem um encontro com Ele, você precisa falar a verdade. Porque se tem uma pessoa que não adianta você tentar manipular, não adianta você tentar contar uma historinha, não adianta você tentar justificar, é Jesus. Você pode contar a historinha para quem você quiser. Porque sabe o que aconteceu comigo. Tem mulheres que eu vou aconselhar, eu falo, para de me seduzir. Mas está seduzindo, mulher está seduzindo você, ela está afim de você. Não, sedução é você fazer aquele teatrinho, para ver se eu fico com dó. E às vezes a gente faz isso, está tão acostumado a fazer isso com pessoas. Hoje a gente foi almoçar e o João, filho da pastora, é João, né? O João, filho da pastora, tem 4 anos. Cadê o João? Está por aí? Então ele não vai se sentir, está por aí. Está com o cheirosinho em algum lugar. Isso. Aí o quê? Ele tem 4 anos. Pensa num menino doce. Um menino querido, bonzinho, manso. Só que ele caiu, ele estava dormindo e caiu da cama hoje de manhã. E ele caiu da cama e cortou a boca, porque deve ter batido o dentinho, cortou a boca. A pastora estava almoçando comigo, e com a Jana e com a Silene hoje. E aí o filho mais velho ligou e falou, olha, o João caiu da cama dormindo e bateu, cortou a boca. Ela levantou, ela nem mais ou menos deu tchau pra gente, ela sumiu, nem sei como é que 2 segundos ela tinha desaparecido. Daqui a pouco chega ele, descalço, com o cobertorzinho dele, coisa mais amadinha, com aquela cara assim.
que aconteceu com você? E eu estava falando com o pastor, a gente estava no FaceTime. Eu falei, olha aqui, papai, o que aconteceu? Aí ele pegou, quando viu o pai no telefone, já fez uma cara. Não estava doendo mais, não estava sangrando mais, mas ele estava mostrando que tinha algo ruim acontecido com ele. E ela contou que quando chegou em casa, ele já não estava sangrando, ele estava ótimo. Quando ele viu ela, ai, mamãe, tu não sabe o que aconteceu. Eu sangrou, ele falou para mim depois, estava saindo sangue daqui. Eu disse, sim, estava, mas já passou, não está sangrando mais. É, né? E continuou mexendo no celular, vendo o desenho dele. Mas o que eu quero dizer? Uma criança de 4 anos, não é que ele fez um drama, ele estava contando que algo triste aconteceu na vida dele. Nossa, algo super triste, você caiu, bateu o dentinho. Nossa, esse problema é o problema que a gente queria ter, né, gente? Tipo assim, aquele problema que não é problema, é o problema do dia dele. Aliás, eu acho que é o problema do mês dele. É isso que tem acontecido. Caí da cama dormindo e bati a boca e saiu o sanguinho. E Deus, sabe o que Deus faz com a gente quando a gente reclama dessas coisas? Ele nos abraça enquanto a gente é criança. Mas tem uma hora que você vai precisar amadurecer. Isso só é bonitinho e só é engraçado porque ele tem 4 anos. Mas se ele tivesse 40 como eu e como você... Aí você fala, eu não, eu tenho 20. Se ele fosse adulto, já não ia dar para fazer. Ai, olha o que aconteceu comigo. Estava sangrando aqui. Então tem certas coisas para Deus que é bonitinho quando você está começando. Mas quando você se torna madura, está na hora de você falar com uma mulher madura. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fica naquela fase da infância espiritual, querendo, alguém ora por mim, alguém resolve meu problema, alguém faz alguma coisa por mim, sempre esperando o papai ou a mamãe chegar para resolver o seu problema. Só que está na hora de Deus, e já chegou, que Deus está procurando as verdadeiras. As verdadeiras do quê? Que adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então aquilo que eu falei, se tem uma pessoa que não adianta você tentar manipular, é Ele. Não adianta dar desculpa para Deus. Ontem, para as mulheres que não estavam aqui, para você que estava aqui, vou refrescar a tua memória. Jesus naquele encontro no poço com a mulher, Ele tocou num assunto que ela não queria falar. Ele começou a falar, o assunto era água, me dá água. E ela falou, o que tu está me pedindo água? Às vezes Deus fala para a gente alguma coisa, a gente fala, mas Senhor, não está vendo o meu problema? Eu sou mulher. Não está vendo que é meio-dia? Não está vendo que eu não tenho como tu quer o pouquinho que eu tenho? Já não tenho nada, tu já quer tirar o que eu tenho? Só que o que a gente não entende é que se Deus te pede Ele tem 100 para te dar. Se você é fiel no pouco, Ele te coloca no muito. Isso não é uma palavra sobre oferta. Porque se você quer ser usada por Deus, você precisa começar a ser usada por Deus nas pequenas coisas, sem ninguém estar vendo. O problema é que a gente quer que todo mundo, quando a gente faz uma micro coisinha, todo mundo te aplaude, dê um like, eu te mande, parabéns. Por que eu falei no começo que a gente tem que olhar para a gente e falar, nossa, que linda que eu estou. E então você pode falar para outra, você também está linda. O problema é que a gente sempre quer que alguém fale para a gente, e a gente fala para os outros, mas a gente não começa olhando para a gente. E o primeiro mandamento é, ama a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, sim, qual é o próximo? Qualquer um que tiver na tua vida. Como a ti mesmo. Eu sempre falo isso, o recheio do biscoito é o amor próprio. E amor próprio não é vaidade, o amor próprio não é isso de se cuidar, o amor próprio ele engloba um monte de coisas. E o amor, ele te preserva. Quando Jesus, e voltando à história do deserto, depois a gente volta para o poço, eu quero ser bem sucinta nisso, é difícil para mim. Mas Jesus, quando ele está no deserto, ele teve fome, lembra? Ele teve fome. Aí o diabo apareceu para ele e falou assim, está vendo essas pedras? Vamos supor que seja isso aqui. Está vendo essa pedra? Transforma em pão.
Porque se tu é o filho de Deus, transforma em pão. Ah, se tu é boa, então tu faz. Se tu é crente, então tu tem que me perdoar. Se tu me ama, então você consente o que eu quero fazer com você. Quantas mulheres que eu aconselho, que o cara promete 1000 fundos, eu vou casar com você, e tudo que ele quer é sexo. E depois que ele já come a sobremesa antes da janta, ele não quer mais comer a janta. Mas foi você que se deu um valor assim. Isso é a conversa da serpente, amiga. É a sedução. É a lábia para conseguir algo. E assim, eu não estou falando para você não transar antes do casamento porque é errado. Não, se o teu alvo é casar, se você quer um homem de Deus, seja uma mulher de Deus que saiba quem você é e se valorize. Porque você vai ter o valor que você mesmo se dá. Se você se tratar como um pedaço de carne, vão te tratar como um pedaço de carne. Agora, se você se valorizar como uma filha amada que foi comprada por um preço caro, e não é qualquer homem que vai vir e sentar no teu colinho para ser ou teu marido ou teu filho, porque tem muitas mulheres que na necessidade de ter alguém, arrumam um monte de filho. Eu fiz isso muito tempo da minha vida. Achando que precisava de alguém para me cuidar. E na verdade o que acontecia? Eu acabava cuidando de todo mundo e aumentando o meu lugar de coitada. Nossa, coitada, eu ajudo todo mundo, ninguém me ajuda. Eu faço tudo para todo mundo, ninguém faz para mim. Eu ajudo não sei o que lá e ninguém me vê. E eu vou te falar, é 2 segundos para eu entrar nesse lugar e começar a murmurar que ninguém faz para mim. Porque o que eu faço para as pessoas é bem difícil alguém ganhar de mim mesmo. Porque eu sou muito boa. E isso não é porque eu estou me achando, não. Eu sei que eu sou. Porque muitos anos da minha vida, eu sacrifiquei a minha vida pela vida dos outros. Até o dia que Deus falou para mim, tá bom, no amor ao próximo tu tirou 10, mas no amor próprio tu está devendo, ó. Então o que acontece? Na verdade o meu amor ao próximo não era o meu cristianismo. Na verdade o meu amor ao próximo era a minha necessidade de aceitação. Para que os outros olhassem para mim e falassem, nossa, como ela é boa. E aí o dia que eu não ganhava um like, eu falava, nossa, o que aconteceu com o meu post que não deu certo? Não existia rede social nessa época. Mas a gente às vezes faz as coisas para ser reconhecida. E Jesus falou, quem faz para ser reconhecido já recebeu a recompensa. Agora nós que somos dele, nós precisamos fazer para que ele veja e ele te recompense. Onde? No secreto. Ser fiel no pouco, no secreto, sem ninguém ver. E ele te coloca no muito. Quando Deus te honra, todo mundo vai ver. Mas Deus não te honra para os outros ver. A motivação do coração de Deus nunca é te promover para gerar inveja nos outros. Deus nunca vai querer te promover para as outras pessoas ficarem falando, nossa, olha como Deus abençoou ela e não eu. Deus te prospera, Deus te abençoe para você poder compartilhar. Porque quando você conta o que Jesus fez na tua vida, você está profetizando que se Ele fez em você, Ele faz na outra também. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quando eu dou testemunho do que Deus fez em mim, eu estou dizendo, se Deus fez em mim, Ele faz em você. Se Deus fez no meu casamento, Ele faz no teu. Se eu conto e isso não precisa nem ser a minha história. O testemunho de Jesus na vida de outra pessoa. Eu posso contar o testemunho da Amanda, da Sirlene, da Jaqueline, do Ayrton, da Joana, da Cláudia, da Maria Elisa. Eu posso contar o testemunho de qualquer pessoa, de uma amiga minha que você nunca vai saber, mas o que vai estar sendo glorificado é o nome de Jesus. Porque se Deus fez nela, Ele faz e Ele continua fazendo. E eu estou continuando com essa bolsa aqui nesse lado justamente porque eu vou ilustrar e vai fazer todo sentido. Porque é assim que a gente vive. Como se nada tivesse acontecendo e nós estamos carregando um peso que nem é nosso. Essa bolsa não é minha, é dela. Qual é o peso que você está segurando que não é seu? Quando que você vai decidir entregar para Ele o peso que você tem carregado? O problema é que a gente faz assim, ó. Não, Senhor, eu te dou meu coração. Eu creio na obra que tu tem na minha vida. E aí daqui a pouco a gente fala, será melhor eu pegar isso aqui, porque vai que esquece, né?
Vai que Deus não devolve para ela, a bolsa nem é minha. E nisso a gente faz isso anos da nossa vida. Entrega e pega de volta. Aceita Jesus e nega Jesus. Confia e duvida. Serve a Deus e serve as coisas desse mundo. É água fria e água morna. Jesus falou, não tem como servir a dois senhores. O problema é que a gente entrega e pega de volta. Não, porque foi eu que orei. Eu que carreguei essa bolsa o culto todo. Então o mérito tem que ser meu. Eu que fiz, eu que dei, eu que orei, eu que falei, eu que convidei. Como se alguém fosse tua propriedade. E eu sempre falo isso, teve uma das perguntas, eu não esqueci da caixinha de perguntas, tem bastante perguntas aqui, e eu vou responder elas, amém? Porque ontem foi tempo com ele, hoje é tempo com elas. Para a gente ter tempo com os outros, a gente precisa ter passado tempo com ele primeiro. Como aquela mulher no poço, antes dela ir na cidade, falar de Jesus para os outros, ela teve um tempo com Jesus, onde Deus curou ela, onde Deus foi no trauma dela. Vai lá e busca teu marido. Ela falou, não tenho marido. Lembra que ontem eu falei, a maioria de nós talvez, se Jesus falasse para mim, olha, eu vou te dar uma água, super água, que quem beber dessa água nunca vai ter sede, aliás, você vai ser uma fonte. Eu ia dizer, nossa, fiquei milionária. Uma fonte minha, né? Com meu nome, Fonte Alexandra. Da água viva. Eu disse, nossa, ganhei, essa fonte que ele vai me dar, nossa, todo mundo agora, minha vingança vai ter sabor de mel. Eu vou voltar lá na cidade e vai dizer assim, vocês não sabem que agora eu sou uma fonte de água viva e vocês não são. Arararará. Isso é criança que faz. Eu tenho, você não tem. Eu orei, você não. As pessoas me perguntam, como que você ganhou o seu marido para Jesus? Que ele era uma treta. Meu marido era, tipo assim, pensa o Rodolfo, vocês vão conhecer ele, que nós já estamos planejando setembro ou outubro, eu e ele, a gente vai voltar juntos aqui, amém? Vai ter tempo com as mulheres, ele vai ter tempo com os homens, e a gente vai fazer a conferência de jovens, Be Brave, né? É Brave, os Brave já estão, o spoiler, desculpa isso, era surpresa. Foi mal, pastor Ayrton, estou te devendo. Mas o quê? O meu marido, ele tinha todos os problemas que qualquer homem tem. Primeiro de tudo, a culpada de tudo era eu, sempre a culpa era minha. Ele falava para mim assim, eu falava, não, mas amor, isso é coisa do inimigo. Ele falava, tu é meu inimigo. Estava tudo bem na minha vida, até tu entrar, do próprio Satanás encarnado, que Deus mandou para me assombrar, ele falava. Ele me chamava, ele dizia que eu era o diabo. Eu falava o diabo, ele falava, o diabo é tu. Tu que é o diabo, estava tudo bem até tu aparecer. Então, tipo assim, se teu marido não te chamou de diabo, você está melhor que eu. Mas o quê? E ele me mandava embora e chamava assim, de bonita para baixo. Ele saía de casa no final de semana para fazer show, ele não deixava R$1. Eu tive meses da minha vida que quem me sustentou foi a empregada da casa que trocava um passe do metrô na banca para eu comer esfirra do Habib's, que na época era 19 centavos. E eu não estou contando isso para você achar, nossa, coitada, ela passou fome. Passei, sabe o que? Foi bom, porque já fui tão metida que eu precisei aprender a ser humilde também. Não é errado você ser humilde. Mas eu não fui humilde porque eu quis, eu fui humilde porque eu fui humilhada. Era muita humilhação para mim. E aquela minha empregada da época, ela era tipo assim, macumbeira do nível hard. E ela falava para mim, precisa trazer um defumador para cá. E algumas vezes eu acendi aquele defumador. Aqueles triangularzinhos assim, ó. Não precisa levantar a mão se você sabe, não se denuncia. Aqueles triangularzinhos assim que você acende. Até hoje lá nesse meu apartamento tem uns lugares que são queimados. Tem um queimão assim, preto no chão que é dos defumador. Na janela tem defumador. Coisa de defumador. E ela acompanhou tudo na minha vida, isso. Ela acompanhou a minha humilhação, ela acompanhou a minha desgraça, ela acompanhou tudo isso. E hoje ela é uma mulher de Deus, assim, ó, ela é, tipo, hoje a Maria, ela é mais crente que eu. Toda a família dela é obreiro na igreja.
Todo mundo, é lá em São Paulo, eu nem vejo mais ela. Eu arranjei emprego para ela. Ela trabalha naquele meu apartamento até hoje, faz 23 anos. E o que acontece? Ela levou todo mundo da família dela, as vizinhas. Assim, eu não sei nem descrever o que Deus fez na vida dela. Porque quando Deus faz em você, fazer na vida dos outros, é sem querer, você transborda daquilo que Ele está te enchendo. Eu não fiz um plano para ganhar Maria para Jesus. Ela viu a minha desgraça e ela viu onde eu busquei. Eu não precisei pregar para ela, ela viu a minha vida. Você acha que eu falei para ela um dia, olha Maria, você tem que largar o teu centro lá e vir na igreja comigo? Nunca falei. Nunca falei. Ela viu. Ela aceitou Jesus num dia na minha casa, do mesmo jeito que meu marido. Rodolfo não foi numa igreja. Rodolfo nunca foi, ele nunca quis ir numa igreja. Nunca, ele tinha 28 anos, nunca ninguém tinha falado de Jesus para ele. Nunca. Nunca ninguém tinha falado de Jesus para ele. Nem eu. Ele falava, mas tu tem uma Bíblia? Eu disse, sim, e daí? Porque eu não vivia de acordo com alguém que tinha uma Bíblia. E a tua Bíblia é sublinhada, eu falava sublinhada, chorada, babada, profetizada. E inclusive tem vários versículos aqui que eu sei de cor. Não uso, mas eu sei de cor. Ele fala, sua Bíblia é toda sublinhada. Eu disse, sim, e daí? O que tem? Ou seja, vai me acusar? Quando eu comecei a ir na igreja, ele falou assim, ah, meu Deus, era só o que faltava agora. Já era doida de droga, agora está virando crente. Ui, 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 aleluia, holy, holy. Ele tirava a onda da minha cara, ele falava, pronto, agora vai ficar feia, tu não vai parar de raspar a perna, né? Ele falava para mim. Eu falava, eu chegava em casa e ele falava, onde é que tu estava? Na igreja. Ele, com essa roupa? Então, às vezes a gente acha que a gente vai ser julgada pelas pessoas da igreja. Cara, o diabo usa quem quer para fazer tu paralisar. E ele usava quem? Quem estava dentro da minha casa. Eu tinha tudo para ter pego a minha malinha e ido embora. Mas Deus falou para mim que tinha uma obra na vida dele. Só que eu achei que a obra na vida dele, pastor Ayrton, era uma obra na vida dele daqui uns 10 anos. Porque afinal de contas eu era aquela desviada profissional. Aceitei Jesus 50 vezes na vida e desviei 59. Eu aceitava, largava, eu botava para Jesus, voltava para... Eu vivia a minha vida, eu falava, eu vou curtir do meu jeito, um dia eu me converto. Um dia, se o avião estiver caindo, eu oro, né? Mas eu achava que eu ia viver do meu jeito, e eu estava vivendo do meu jeito. Só que o que aconteceu? Sem querer, transbordou para ele. E um dia, quando as irmãs foram fazer oração na minha casa, ele esqueceu que elas iam chegar. E aí eu falei, quando tocou o interfone, eu falei, ah, meu Deus, o Rodolfo está em casa, e agora? Como é que eu vou explicar que elas vão orar em línguas, que elas vão sapatear, que elas vão correr, que elas vão orar na lata de maconha dele, que elas vão ficar expulsando o demônio de mim, sai, pombagira. Não dava tempo, numa subida de elevador até o 8º andar, eu explicar o culto pentecostal que ia acontecer dentro da minha casa. Com as irmãzinhas da saia até o pé. Não eram as doidonas das igrejas legal que estavam indo lá em casa. Não era uhul, reggae para Jesus. Não, era no pandeiro e no da harpa e no 142. E eu ali, ó, eu falava assim, ó, mais importante é ele, depois eu explico. Se ele não entender, problema dele. Eu falei, ó, agora ou hoje ele pede para eu ir embora de verdade, ou ele vai entender que isso aqui é Deus. Só que eu falei, sabe o quê? Ele olhava para mim querendo rir, eu nem olhava para ele, fechava o olho. Eu falava, fica aí, ninguém vai te morder, fica aí, ó. Eu falava, eu vou adorar a Deus, eu não vou fingir para Deus. As irmãs entraram lá em casa, paz do Senhor, ele, e aí, beleza? Entra aí. Assim ele fez. Entra aí, beleza? As irmãs só olharam para mim, esse é teu namorado. Porque acho que elas sabiam que ele era do Raimundos ou não sei o quê. Não sabiam. Não sabiam. Era o namorado da irmãzinha que nós estamos indo orar lá, que a casa dela é muito carregada. Que o copo estourava, a TV ligava sozinha, os cachorros latiam para a parede. Aquela coisa de filme do Exorcista.
Aí aonde que a Alexandra ia buscar? No Senhor, óbvio, porque eu sabia que tinha um Deus que podia me livrar do que eu estava passando. Desviado é bom que uma hora mais cedo ou mais tarde, ele lembra. Então para de colocar a pessoa no inferno que ela não está, não. Enquanto está vivo, tem jeito, ok? Desviado está dando um tempo. Mais cedo ou mais tarde ele volta, começa a tu ser bênção na vida da pessoa. Não falando, olha, você tem que voltar para a igreja, porque isso ele já sabe. A culpa que ele sente, já sabe. Sabe o que você precisa fazer com uma pessoa desviada? Ama ela. Fala para ela que você ama ela do jeito que ela é. Ah, mas eu sou assim. Pois é, e daí eu te amo igual. Porque é assim que Deus nos vê. Ah, mas eu ainda fumo. Ah, mas eu saio na balada. Ah, mas eu moro em pecado. E daí? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus, em João, João escreveu nas cartas, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, todo mundo tem um BO. O problema é que tem uns BOs que aparecem, outros não. Tem uns BOs que aparecem. Ah, engravidou sem ser casada. E aquela que abortou e ninguém ficou sabendo? Mas Deus sabe. E eu não estou falando isso porque isso já aconteceu com você, não é para te acusar, porque se tem perdão para mim, tem perdão para você. Tem perdão para qualquer coisa que você se arrependa. Qualquer coisa. Porque Ele morreu por todos os pecados. Não foi por meia dúzia. Foi por todos. Inclusive pela nossa ingratidão. Que Ele morreu pelas pessoas que mataram Ele também. Tinha salvação para quem estava ali, matando Ele. Aquele soldado que estava embaixo da cruz, ele falou, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Chegou salvação para ele também. O ladrão que estava do lado dele também foi salvo no mesmo dia. Porque Ele te ama, independente do que você fez. Ah, mas eu sou ladrão. E daí? Porque é um pecado que aparece? E os que não aparecem? Para Deus são a mesma coisa. Porque Deus vê o coração. E o que aconteceu? Quem ganhou o Rodolfo para Jesus, gente? Fui eu? Foram as irmãzinhas? Foi o hino da harpa? Foi o pandeiro? Foi Jesus que ganhou ele para Jesus. Não fui eu. Nem foram elas. Tem gente que fala, me passa o telefone das irmãzinhas, como se elas fossem salvar alguém. O mesmo Jesus que me salvou, te salva também. O mesmo Jesus que fala com ela, fala com você também. O problema é que a gente fica transferindo. Alguém tem que orar por mim. Alguém tem que me cuidar. Alguém tem que fazer. E Deus coloca pessoas na nossa vida? Claro que sim. Por isso que você está aqui. Por isso que eu saio da minha casa. Para fazer isso. Não é porque eu preciso. Porque eu posso viver com menos do que eu tenho. Eu faço isso porque eu sei que era isso que eu ia fazer desde antes de eu me converter. Porque o teu chamado, ele já é eminente na tua vida, mesmo antes de você se converter. Porque o que Deus colocou dentro de você, está dentro de você desde que você nasceu. Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele não te ama porque você é boazinha. Ele te ama porque Ele é bom. Amém? Quando você faz algo por alguém, não é porque a pessoa merece, é porque em você é. Por isso que a gente precisa sondar a intenção do nosso coração. Porque se a intenção do meu coração, irmã, fosse só ganhar o Rodolfo do Raimundos para Jesus, para eu ficar famosa e pregar o evangelho, estava tudo errado, não teria dado certo. Se eu tivesse feito uma campanha de oração para ganhar ele, eu perdida, eu achava que eu estava ganhando ele, estava ganhando nada, eu estava ganhando eu. Porque quem estava mal era eu, quem precisava de Jesus era eu, quem precisava tomar posição era eu, quem precisava me arrepender era eu, quem precisava ser humilde era eu, não era ele. Então para de transferir o que você precisa fazer para o outro. Ah, porque a minha vizinha, ah, porque o meu chefe, ah, porque o meu irmão, ah, porque a minha mãe, ah, porque o meu pai, ah, porque o meu marido, ah, porque o meu filho. Cara, para de transferir o que você tem que fazer. Porque geralmente o que a gente fala dos outros é o que a gente precisa mudar. Uma pessoa esses dias falou para mim, eu estava sendo incisiva com algo. Tá pesadinha essa tua bolsa, hein? Tô treinando aqui.
eu estava conversando com essa pessoa e ela pegou e eu estava sendo incisiva num assunto que ela precisava mudar. E ela falou assim para mim: você não sabe a hora de parar, não? Você já falou isso. E eu disse: eu estou continuando a falar até você entender. Porque não adianta eu falar, você fingir que ouviu e não ouvir. Ah, mas você é grossa. Às vezes a gente tem que falar um pouquinho mais incisiva, porque falar queridinha ninguém entende. Um despertador, para ele te acordar, ele desperta a dor. Alguém já viu esse meme na internet? Que o despertador não pode ser uma coisa boa. Ele desperta a dor. Eu odeio o despertador. Mas o quê? O despertador, para me acordar, ele precisa, não dá para ser no silencioso. Não dá para ser uma musiquinha. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Tem que ser um despertador. Eu não sei qual é a musiquinha do seu, mas a minha eu ponho uma musiquinha que eu acorde. Então tem certas pessoas que Deus coloca na nossa vida que são como um despertador. Às vezes para te acordar não tem jeito. Dependendo do teu sono, se for profundo, tem que dar um chacoalhão. Amém? Eu sou um despertador desse, do chacoalhão. Porque é como Deus fez em mim. Amém? E o que acontece? Quem ganhou o Rodolfo para Jesus, o meu marido para Jesus, foi Jesus, porque ele quis. Só que precisou de mim? Claro que sim. Agora eu tenho que ganhar um prêmio por causa disso? Você tem que ganhar um prêmio porque você falou de Jesus para alguém? Ah, porque você trouxe não sei quantas pessoas para a igreja? Ah, porque a minha ovelha, que a minha discípula. E eu não sei absolutamente nada dos costumes dessa igreja, eu não sei se tem célula, se tem pequeno grupo, não sei nada, absolutamente nada. Então eu estou dando tiro no escuro e eu espero que você entenda o que eu estou falando. A gente quer um mérito de algo que não é seu. Muitas vezes a gente quer que as pessoas nos aplaudam por algo que foi Ele que fez. Porque eu não sei se você sabe, tem uma coisa que Deus não divide. A glória dele é dele. O problema é que com a nossa boca muitas vezes a gente fala glória a Deus, mas na verdade a gente está falando glórias a mim, né? Afinal de contas eu sou muito boa. Porque eu posso pregar bem. Mas se Deus não estiver falando com você, são só palavras. Não adianta você esperar de mim se a sua cabeça está pensando no que você vai fazer depois. Ah, o culto não foi bom, e nem era o que eu estava esperando. Cara, o culto você faz parte dele também. Para de esperar do outro. Ah, porque o louvor não foi bom. Quantas vezes eu sentei nessa cadeira aí no seu lugar e falei: não gostei do louvor. Só que assim, eu estava só julgando, pensando mal do louvor. Como é que eu ia receber alguma coisa? A gente tem que entender que quando você está aqui, você que tem que entregar algo, não é só receber. É uma falsa doutrina essa. Vamos lá na igreja receber. Não, para receber você tem que fazer o quê? Tá. E você já deu? Você deu o seu tempo, porque num sábado à noite, você poderia estar em casa e você está aqui. Ou seja, Deus sabe que você deu algo. Você deixou seus filhos, você deixou seus afazeres, você deixou a janta pronta antes. Quem aqui deixou a janta pronta antes? Quem programou para estar aqui, para não reclamarem de você? Falou com a sua mãe para ficar: mãe, tem como você ficar com seus netos esse final de semana que eu preciso muito? Sabe, você abriu mão de alguma coisa. Não pensa que Deus não vê, porque Deus vê o coração. Eu nunca vou saber o que você deixou para estar aqui, mas Ele sabe. Não que você merece um prêmio, nossa, parabéns, que você veio. Não. A gente tudo faz parte de um todo. Só que eu vim aqui nessa noite para completar o que eu estava falando ontem. Que para a gente ter tempo com os outros, para a gente esperar dos outros, a gente precisa ter tempo com Ele primeiro. Porque o primeiro vem primeiro. Jesus falou assim: buscai antes o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o que Jesus falou durante 3 anos. Tudo que Jesus pregou era o reino de Deus. O reino de Deus, o reino de Deus. E o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim, desse jeito. E ele usou vários exemplos da nossa vida cotidiana para falar do reino. Ele usa exemplos como eu estou com essa bolsa aqui.
usando um exemplo para ilustrar algo espiritual para você. Esse peso que eu estou carregando aqui no físico é para ilustrar algo que eu estou carregando. A culpa, a ansiedade, a depressão, o cansaço, a amargura, a falta de perdão, a inveja. Tudo que é peso que não é do reino. Não é, o que é do reino? É paz, justiça e alegria. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é do céu é o que a gente tem que falar. Mas muitas vezes a gente fica carregando coisas porque a gente gosta de dizer, olha o que aconteceu comigo. Eu caí. Quando Jesus estava andando e a multidão ia atrás, vieram as crianças até Jesus e os discípulos falaram, não, tira essas crianças daqui. Não deixe incomodar o mestre. Aí Jesus olhou para eles e falou, por que vocês estão mandando as crianças embora? Não, deixa ela vir aqui. Porque se você não for como uma criança, não tem como você entrar no reino. Porque o reino de Deus é o quê? É no Espírito, não é aqui. O reino de Deus não é para quando você morrer e for para a eternidade. O reino de Deus é aqui na terra, como é nos céus. Venha a nós o teu reino. Jesus não falou, vai vir o teu reino quando eu voltar. Não, Jesus falou, o reino de Deus chegou. O reino de Deus é para você viver aqui, agora. A paz que Ele tem para você não é para quando você morrer. Não é quando você ganhar sua família para Jesus. A paz que Ele tem para você é agora. Vem a hora e já chegou, onde o Pai procura os verdadeiros adoradores. Se tem alguém lá no Data Show, lá em cima, se puder colocar João 4 lá para mim, a partir do versículo que Jesus fala, busca o teu marido. Acho que é João 4, 15 ou 17. Vocês não precisam abrir. É para botar lá, porque a gente lê tudo junto. Mas o que acontece? Acontece que Ele quer colocar você num lugar, mas você precisa ter o coração de criança. Só que às vezes criança, Ele não quer que você haja como uma criança. Ele fala que você precisa ter um coração de criança. Um coração de criança, Ele perdoa, Ele esquece. A criança acredita. A criança, ela tem uma fé inocente. Se você falar para ela que ele tem que obedecer, porque senão o homem do saco vai vir pegar, ele acredita que tem um homem do saco. E se falaram isso para você, me perdoa. Mas e se você faz isso com alguém, me perdoa falar também. Porque o homem do saco não existe. Assim como o Papai Noel também não. Nem o coelhinho da Páscoa, nem a fada do dente, nem a cuca te pega. Então, muitas vezes, nós mentimos para os nossos filhos e depois a gente cobra que eles não mintam para nós. Porque Papai Noel não existe. Então, não faça para os outros o que você não quer que façam com você. E o problema é que a gente repete coisas que os nossos pais fizeram, que a gente acha errado, a gente repete com outras pessoas. Então, o que acontece? A gente usa esse condicionamento, me obedece, faça isso. A criança acredita. Eu lembro, e eu conto isso em vários lugares que eu vou. Eu lembro do dia que eu descobri, meu alarme tocou. O desperta a dor. Eu lembro do dia que eu descobri quando não existia Papai Noel. E nem coelhinho da Páscoa. E nem a fadinha do dente, que meu pai e minha mãe faziam eu deixar o meu dentinho embaixo do travesseiro, que a fadinha ia deixar uma notinha de R$10. Não era R$10 na época, era cruzeiros mesmo, gente, que eu sou velha. Mas o quê? Era mentira. Que fadinha do dente o quê? Aí sabe o que aconteceu? Eu lembrei de todas as vezes que eu fiquei de castigo, que eu fui pro cantinho do pensamento porque menti. Eu lembrei de todas as vezes que eu fui privada de ver televisão porque eu tinha mentido para os meus pais que tinha escovado os dentes e não escovado. Aí eu falei, bom, eu vou pro cantinho do pensamento porque eu menti que escovei os dentes. Eles me mentiram do Papai Noel, fizeram a patinha do coelhinho. Botaram o dinheirinho embaixo do meu travesseiro. E quem fica de castigo sou eu? Não, eles vão ficar de castigo também. Fiquei uns 3, 4 dias de mal. Oi, filha. Continuava comendo. Tá bom a comida? Eu falei, vou punir com o meu silêncio? Eu lembro, não estou falando isso com orgulho, não. Mas foi uma indignação no meu espírito. E aí o que acontece? Quando as crianças vieram até Jesus, os discípulos tiraram elas. Jesus falou, não, manda elas vir, porque das crianças é o reino.
Eu lembro que eu cresci na igreja, meus pais sempre foram cristãos, e teve uma época da vida deles que a minha mãe foi na cartomante, joga búzio, lá, essas coisas. Não vou me aprofundar nisso. Mas eu lembro que eu entrei no lugar e vi um monte de gente incorporada de espíritos, e eu falei, mas isso aqui não é de Deus. Mas eu não podia fazer nada, mas estava dentro de mim. Eu lembro que eu estudava numa escola, onde várias vezes as pessoas, eu era tida por diferente, aí a minha mãe tinha que ir lá explicar, não, é que a gente é protestante, a gente é evangélico, aí por isso que ela fala, a cruz está vazia, Jesus não está na cruz. Então eu via uma cruz e falava, Jesus desceu da cruz, Ele ressuscitou. E era o meu entendimento, por quê? Porque eu repetia o que eu tinha ouvido. Então várias vezes eu via uma coisa que eu tinha aprendido e falava, nossa, mas me ensinaram errado, eu acreditei. Para mim a cruz estava vazia porque Jesus ressuscitou. E aí depois eu ia num lugar lá e tinha Jesus na cruz de novo, eu falava, mas quem é que botou Ele de volta? Vocês estão entendendo? Porque uma criança, ela acredita no que alguém fala. E Deus quer que você acredite que Ele sim, Ele te ama, Ele te escolheu e Ele não errou quando Ele te chamou. Apesar dos teus defeitos, que Ele nem vê, porque Deus, Ele pensa bem de você, não mal. Amém? E aí o que acontece? Logo em seguida, depois que Jesus fala das crianças, vem um jovem rico. E aí o jovem rico pega e se joga nos pés de Jesus. E fala, bom mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para você me amar? E Jesus pega e fala para ele assim, por que você me chama bom, se não tem nenhum bom senão Deus? Aí engraçado, a minha observação é, as crianças, os discípulos tiraram, o jovem rico, eles deixaram. Mas o jovem rico, a Bíblia diz que Jesus deu todas as chances para ele, mas ele foi embora triste, porque ele tinha muitas riquezas. Porque afinal de contas, a identidade dele estava em ser um jovem rico. Não um jovem seguidor de Jesus. E não tem problema nenhum ser um jovem rico, seguidor de Jesus, mas as coisas de Deus têm que vir primeiro. Deus quer te prosperar? Claro que sim. Com certeza. E principalmente Ele quer te prosperar para quê? Para que a tua prosperidade possa tocar outras vidas. E aí o que acontece? Jesus naquele poço, pode botar mais um versículo, acho que é o 17. É o 16? Jesus, me dá dessa água para não precisar vir buscar essa água. Eu quero ser essa fonte aí que você falou. Eu quero ser essa fonte que não tem mais sede. Eu quero essa água que você tem para me dar de beber, que eu não vou ter sede. E sabe o que acontece em nós? Muitas vezes a gente quer que alguém nos dê algo para a gente não ter mais sede. Só que Jesus não falou assim, eu vou te dar essa água e você vai ser dependente de mim. Ele falou, não, eu vou te dar essa água. E essa água que você beber, é que nem ele fala, eu estou na porta e bato. Amém? Vocês estão me entendendo? Ele fala, eu estou na porta e bato. Aí ele fala, quem ouvir, ou seja, tem que ouvir. Não adianta ele bater na porta e você não ouvir ele bater. Jesus está falando com você, para de achar que é a Alexandra. Ele só está usando eu aqui, com todas as minhas falhas, com o meu jeito de falar, com o meu sotaque, para falar com você. Porque se Deus não falar com você através do que eu estou falando, então eu estou falando só palavras. Você precisa discernir isso. Fala assim, eu estou à porta e bato. Eu estou na porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, então eu entrarei e comerei com ele. Jesus fala, quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, toma a sua cruz, e então vem. Eu estou batendo, quem ouvir, abre. Ou seja, você tem que abrir a porta. Que saco. Deve ser a tua bolsa que está pesando, atrapalhando minha voz. O que acontece? Tem algo que nós precisamos fazer. A parte de bater na porta é de Jesus. Mas a parte de abrir a porta é sua. Sabe por quê, mulher? Muitas coisas não estão acontecendo na tua vida. Porque você tem ouvido ele bater. E você fala assim, depois eu vou. Um dia eu faço. Ah não, a culpa é dele.
A culpa é dela. Ninguém me liga, ninguém me convida, ninguém me chama, ninguém me ama. Só que você tem que... Uma coisa é você esperar dos outros, mas aquele que espera em Deus tem as suas coisas atendidas. O problema é que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança no lugar errado, na pessoa errada, nas coisas erradas. Jesus falou para o jovem rico: vai, vende o que tu tem, dá para os pobres e depois me segue. Ele falou assim, ó, na verdade, sabe o que Jesus falou para o jovem rico? Ele falou: desapega da tua identidade de rico. Sabe que tem gente que é apegado à sua identidade. Eu lembro, quando eu era nova, eu ainda sou nova. Eu lembro quando eu era nova, que era difícil eu andar na rua e alguém não me cantar. Sempre tinha alguém que vinha dar em cima de mim, em qualquer lugar. Feia, né? Mas não é isso. É um espírito de encantamento. Porque tem outras mulheres mais bonitas, tem outras melhores. Às vezes é aquela coisa, várias pessoas que o marido troca a mulher, ele não troca por outra linda, muitas vezes ele troca por outra feia, querida, legal, gente boa. Ou uma que tem um espírito de encantamento, a famosa pombagira. Rodolfo fala que eu não era pombagira, ele fala que eu era o urubu dando cambalhota. Ele fala, pombinha gira e urubu vira, né? Ele falou, tu era um monte. E eu falava, tu era bonzinho, né, querido? Aí a gente vira, e tu que era pior que eu? Não, mas eu era pior. Não, tu era pior. Eu usava mais droga, não, tu usava mais droga. Aí quem pecou mais? Vira briga santa. Não, tu era mais endemoniado. Não, tu era. Mas a questão não é essa, a questão é que eu lembro quando isso parou de acontecer. Eu me converti. De verdade. E eu comecei a estranhar. Eu falei, nossa, eu saio na rua, parece que eu sou invisível. Aí eu lembrava que eu orava assim, Senhor, me faz invisível aos olhos do maligno. E eu comecei a parar de ouvir cantada. E eu não achei ruim, eu achei bom. Eu só achei estranho, porque era aquela coisa, né? Passa na frente da construção para o pedreiro falar, ô, gostosa. Tem gente que tem problema de rejeição que gosta de ouvir. Eu sempre sei quem eu sou. Então essa não era a questão, é que eu discerni que tinha algo da minha vida que tinha saído. E agora vocês não fazem ideia de quantas mulheres que eu conheço, que eu ministrei pessoalmente, que perderam esse encantamento e acharam ruim. Aí começa a encurtar o tamanho da saia, porque acha que é a roupa que está estragando. Aí começa a botar o peito para jogo, porque acha, não, ninguém está me olhando porque eu estou muito coberta. E aí começa a se expor porque acha que é o corpo dela que vai conquistar alguma coisa. Não, amada, é o Espírito Santo que habita em você. Para de se expor. Jesus já te comprou. E eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de algo bem mais profundo do que isso. Para de se rifar na internet para ganhar curtida de homem. Porque um homem de Deus que você procura, ele procura uma mulher de Deus também. Então cuidado se você não está sendo uma mulher de Deus no seu Instagram. Porque tem várias mulheres que eu olho e eu falo assim, se eu fosse homem, não namorava com essa mulher. E aí não, é porque eles gostam. Eles gostam, segue um monte de mulher, mas não casou com nenhuma, está solteiro. Porque essas aí, enquadra como você quiser. Se quiser se ofender, desculpa, já falei. Não vou dizer, olha, não foi bem isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer, sim. Você não é o seu corpo. Você não é o tamanho do seu peito. Você não é o tamanho do seu bumbum. Porque se um homem se sente atraído só por isso, passa outra com o peito maior, com a bunda maior, ele te larga. Ou não. Agora, aquele que encontra uma mulher, encontra um tesouro. Seja uma mulher que a beleza não é passageira e nem vã a formosura. A mulher que teme ao Senhor, essa sim vai ser lembrada, valorizada, honrada, respeitada. Amém? Então, muitas vezes a gente está esperando que pessoas nos valorizem e a gente está se dando um valor, outro valor.
Isso aí já está cheio. Você não é o que você tem, você não é a sua bolsa, você não é a sua roupa, você não é o seu carro. Isso tudo é passageiro. Você é quem é que Deus fala em você. Assim como aquela mulher, ela estava pensando, nossa, eu sou a mulher que teve 5 maridos. Não, você não é isso. Você é a mulher samaritana, que depois de tudo isso, ganhou a cidade inteira. E o que aconteceu? Jesus disse, vai, chama o teu marido e volta aqui. Vocês lembram que eu parei a palavra na metade ontem? É porque tinha que continuar hoje. Até então, ela estava tendo um tempo com Jesus. Até ali, ela passou um tempo no poço, conversando com Jesus. E ali eles começaram falando de água, depois virou uma água viva, virou uma fonte. E ele falou, a água que eu der, e você beber, dentro de você vai se tornar uma fonte. Ou seja, a parte de beber é sua. A parte de ser uma fonte é sua. O problema é que a gente quer ser dependente. Sempre me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. A Bíblia diz a sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, me dá. Mas enquanto isso ela está sugando, sugando. Até quando você vai viver como uma sanguessuga? Esperando que alguém te dê algo. Sendo que Jesus falou, não, aquele que beber água que eu der, vai ser uma fonte para jorrar para a vida eterna. Não vai acabar. Não vão roubar, não vão te destruir, porque a fonte da tua alegria está nele, a fonte da tua satisfação está nele, a fonte do teu prazer está nele, a tua esperança está nele, tudo é dele, por ele e para ele. Não adianta cantar e não viver. Ele vem buscar uma noiva, ele quer casar com você. Ele não está mentindo, ele não está te enrolando, ele não quer ter só uma noite de prazer para você dizer, nossa, como Jesus é lindo, Jesus é bom, e depois ele pega e te troca por outra. Não, o compromisso dele é sério. Ele falou, vai, chama o teu marido, e ela falou, não tenho marido. Pode passar para outro versículo. Não tenho marido. E Jesus disse, você tem razão de dizer que não tem marido, porque esse que você está, você já teve 5, e esse que você está não é teu marido. E lembra que eu falei ontem, ele não falou isso para acusar ela. Ele não falou isso para ela se sentir mal. Ele falou isso porque ele precisava curar uma ferida. Você não é a sua história. Você não é o seu passado. Você não é o que fizeram com você. Você não é o seu casamento que fracassou. Em uma das perguntas, tem uma mulher que falou para mim assim, eu não consigo sentir Deus. Eu sou divorciada e acho que Jesus não me ama. Cara, você não é divorciada. Você voltou a ser solteira. E sabe o que a palavra solteira quer dizer? Inteira, integral, sem faltar nada. Divorciou, que triste. Mas já está divorciada, levanta a cabeça. Você não é o seu passado. Você não é uma divorciada. Você voltou a ser solteira, você voltou ao seu estado original. Você vai deixar essa cicatriz definir quem você é? Não. Porque se aquela mulher, há 2000 anos atrás, quando tinha muito mais preconceito, muito mais machismo, mulher não era nada. Jesus falou, tu falou com verdade. Ele não acusou ela, ele não jogou ela no lixo, ele não mandou apedrejar. Você acha que o nosso Jesus vai fazer isso com você? Não vai. E aí ela disse, vamos para o próximo versículo. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Parece que às vezes a gente tem que entender que quando Deus fala na nossa vida, tem que falar alguma coisa que ninguém sabe para dizer, não, agora é Deus falando comigo. Não, se a Alexandra me apontar e falar, olha, você é de blusa amarela. Não, mas Deus está falando, Deus fala com você antes mesmo de você sair de casa. Porque se Ele não tivesse falado com você, você estava em casa, não aqui. Ele te atraiu, Ele te chamou, Ele te escolheu. E eu quero que você entenda isso. Não é mérito seu, é dele. Ele já colocou em você. Ele sabe quem é que você é. E pode não estar aparentando, mas você vai se tornar a mulher que Ele te criou para ser. Tem certas roupas que a gente precisa tirar. Tem certas máscaras que a gente precisa queimar. Tem certas necessidades de aceitação que a gente precisa dizer, a tua graça me basta. Você não é o valor que você tem em coisas, o teu valor está nele. A mulher que é virtuosa, o seu valor excede ao de muitos rubis.
E rubi é caro. Lembra que eu falei para vocês ontem do meu brinquinho? Vocês lembram que eu falei que o Rodolfo nunca tinha me dado uma joia? Ele me deu o menor brinco de brilhante que existe. E eu, sem querer, tinha colocado os dois aqui nessa orelha. E troquei, enfim. Um é o verdadeiro, o outro é bijuteria. E se eu não contar, ninguém sabe. Só que Deus falou comigo isso. Uma zircônia é exatamente igual a um diamante, a diferença é o valor. Uma zircônia ela é exatamente igual a um diamante. Só quem é especialista sabe. Às vezes dá pra gente ver, se você já acostumou a ver zircônias, ou se você vende joia, que nem eu ganhei uma semi-joia ontem, maravilhosa, um brinco preto lindo. Um dia eu vou ganhar de diamante negros, meu sonho. Um dia nunca vai chegar. Nunca vai comprar um brinco daquele tamanho. Mas a questão é o seguinte, levou 20 anos para ele comprar um desse tamanho aqui, imagina daquele lá da bijuteria. Mas o quê? Eu deixo de amar ele porque ele nunca me deu joia? Eu faço disso uma piada porque eu nunca quis, eu nunca gostei de joia. Nunca pedi. O marido não tem bola de cristal para adivinhar o que você quer. E muitas vezes, o que a gente quer não cabe no bolso. Só que isso não define quem você é, nem o seu tipo de relacionamento. Porque senão isso é um relacionamento por interesse. E o amor, ele não espera nada em troca. Então, muitas vezes, quando a gente acha que é amor uma coisa, não é. Aí ela perguntou, eu vejo que você é profeta. Então, você entende que Jesus se revelou para ela como profeta. Lembra que eu falei, na nossa vida ele começa como libertador, depois ele vem como salvador, e ele justifica as nossas causas, ele guerreia a nossa guerra. Só que o que acontece? Ele se revelou como profeta. E Jesus, ele sabe quem você é. Ele sabe aquilo que você não contou para ninguém. Ele sabe aquilo que você está escondendo. Ele sabe quem você é por baixo da sua roupa e por baixo das suas máscaras. Então tem uma pessoa que você nunca vai ganhar manipulando. É Ele. Você pode usar a vozinha de falar, ai, olha, por favor. Para pessoas funciona. Tem gente que fala, Deus, começa a orar e já chora. Senhor. Aí toca o telefone e já para de chorar na hora. Era só para Deus que ela estava chorando. Ai, porque, olha para mim. Está muito difícil. A gente sabe fazer isso, gente. Eu sei ser atriz. É fácil. Para mulher é assim, ó. Ai, tô com uma cólica. E começa até a sentir cólica. Nem tava. Se eu estou ministrando louvor aqui, eu falo, ai, você que chegou aqui cansada. Aí você fala, nossa, nem estava, acabei de ficar cansada. Porque eu te manipulei a ficar cansada. Só que eu me recuso a usar esse tipo de técnica. Eu não gosto nem de fazer o apelo para não convencer ninguém a vir aqui, obrigado. Eu não gosto nem de música tocando, porque eu não quero te convencer a ficar emocionada. Porque não é para mim que você está dizendo sim. Eu vou embora, meu voo amanhã. É para Ele. Eu não preciso que você fale, nossa, que palavra boa. Eu sei quando eu prego bem, eu sei quando eu prego mal, e é horrível eu saber. Porque se fosse por elogio, eu estava sempre bem. Mas eu sei quando eu entrego e quando eu não entrego. Porque eu sei quando Ele está me usando e quando sou eu. Porque eu gostaria de pregar coisas novas todos os dias. Eu gostaria de sempre ter uma palavra nova. Mas Deus me manda pregar a mulher samaritana. E eu falo, Jesus, eu não aguento mais. Eu já sei de cor. Ele falou, pois é, mas é essa mensagem que eu quero que você pregue. E aí, você vai fazer a sua vontade para ser famosa e ter vários vídeos no YouTube com palavras diferentes? Ou você vai fazer o que eu quero? Então nem adianta postar no YouTube, eu já preguei essa palavra. Nunca é igual. Mas eu não preciso ter uma vaidade de dizer, olha, em Ezequiel 2 e não sei o quê, para você dizer, nossa, como ela conhece a Bíblia. Porque não é para você que eu presto conta. É para Ele. Ah, porque a tua palavra não tem muita teologia. Problema seu. Eu não estou aqui para você me dar nota. Você não é meu professor. Não estou na faculdade. Não estou escrevendo um TCC. Só para eu lembrar para mim, né? Que não é você que me faz respirar. É Ele. Não é o meu marido que é a fonte da minha vida. Porque eu vivo bem sem Ele também. Eu descobri que com o Rodolfo, sem Rodolfo, eu continuo sendo eu. Porque eu sou Alexandra Brantes? Não, eu nasci Alexandra Orne.
Eu estou Abrantes porque eu casei. Agora, a Alexandra de Jesus vai ser para sempre. O Abrantes eu posso devolver. Agora, dele, ele não tira aliança. Jesus não tira aliança. Jesus não tira aliança. Ele não é homem para fazer isso. E eu só estou Abrantes porque eu quero. Porque eu fiz uma aliança com alguém. Mas isso não sou eu. Ah, mas você é a mulher do Rodolfo. Sou, mas eu viajo para vários lugares que ninguém sabe quem é o Rodolfo, que ninguém sabe quem eu sou, que ninguém sabe do meu Instagram, e eu continuo sendo eu. Porque eu não preciso que me reconheçam. Dizer, ai, você é Alexandra Brantes, deixa eu tirar uma foto. Tipo, eu falo, ai meu Deus, já me descobriram, estava tão bom ser anônima. Eu amo ser anônima. Ai, todo mundo queria 1 milhão de seguidores. Meu, dá um trabalho, você não sabe. Como é que você lida com as críticas? Pois é, muita cura interior. Porque assim, ó, você acordou, você é criticada. Você respirou, você é criticada. Você não quer ser criticada, ser julgada, cava um buraco e mora dentro. Ninguém vai falar nada. Mas a gente não foi chamada para as trevas, a gente foi chamada para a luz. Então para de ficar achando, ai, porque vão falar mal de mim. E daí, se você for boa ou for ruim, vão falar, filha. Não interessa o que você faça, nunca é suficiente. Perguntaram para Jesus, por que tu não jejua? Por que tu não lava a mão? Ele falou, olha, veio João Batista, não comia nem bebia, vocês chamaram ele, não creram nele. Eu venho como bebo, vocês me chamam de bêbado e comilão. Essa geração sempre vai falar mal de alguma coisa, então para de achar que todo mundo vai te amar. Não vai. Amém? Só que só não dói para quem sabe que é amada por Ele. Amém? Eu sou rejeitada inúmeras vezes. Inúmeras. Aliás, várias vezes por dia. Só que sabe o que acontece? Toda vez que a rejeição bate na minha porta, eu falo, tem aquele que me aceitou. Ele que me escolheu. Está doendo, não estou dizendo que está doendo, mas essa dor não vai morar em mim, porque eu não dependo de ninguém. Nem do like de ninguém. Nem do joinha de ninguém. Ah, porque você vai perder seguidores. Que problemão, hein? Jesus perdeu um monte também. E sabe o que ele estava falando? Ele olhou para quem ficou e falou, vocês também não vão embora? Aí Jesus falou, e Pedro disse, mas para onde a gente vai se só tu tem as palavras de vida? Então é aquela coisa, Jesus não estava preocupado em perder pessoas. Ele falou, não, eu estou pregando em parábolas para vocês ouvirem e não entender. Aí eu falava, nossa, Jesus, você está se contradizendo. Ele falou, não, mas vai vir um depois de mim, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar no meu nome. E Ele sim, que vai habitar dentro de você e dentro de mim. Ele vai habitar dentro de você, de você. E Ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai fazer você lembrar tudo o que eu estou falando. Ele vai fazer você entender quem você é em mim. Ele vai te revelar o Pai. Ele vai se apoderar de você como Ele se apoderou de Maria. Quando Maria disse sim para o anjo, ela estava dizendo sim para uma pena de morte. De ser apedrejada, porque ninguém poderia ficar grávida sem ser casada e não morrer. Aquela mulher que teve 5 maridos, ela estava viva, porque provavelmente ela foi repudiada ou ficou viúva. E aí ela pergunta, eu vejo que você é profeta, e ela começa a falar de coisas espirituais com Jesus. Pede comigo, ela começa a falar de coisas espirituais com Jesus. Sabe o que é o problema? É que a gente se relaciona com Jesus num nível muito raso. E a gente fica querendo que Jesus resolva nossas coisas carnais. Só que Jesus está mais preocupado em resolver as coisas espirituais em você primeiro. Porque quando você busca o reino de Deus, o reino do Espírito, todo o resto é acrescentado. Quando você descobrir quem você é no Espírito, tudo que você reclama se alinha. Quando você descobre quem você é nele, você não vai dizer, não repara na minha bagunça. Você vai falar, olha, está bagunçado, mas Jesus está arrumando. Minha vida ainda não está do jeito que Ele quer, mas eu estou no processo. Ainda eu não cheguei lá, mas eu estou indo. Ah, mas você já teve 5 maridos. Ah, mas você já se divorciou. Ah, mas você já foi não sei o que lá. Ah, mas você não vive o que você prega. Ah, mas você não sei o que lá. Pois é verdade. Já tive, mas eu estou no caminho, estou em obras. Estou na metade do caminho, Jesus está trabalhando em mim. Ele ainda está arrumando minha bagunça. E tem vezes que Ele vem, arruma minha bagunça e eu bagunço tudo.
Se alguém aqui tem filho, sabe que você arruma a casa toda em 5 segundos, ele passa e joga tudo, não é? Tem coisas que Jesus vem na nossa vida, a gente como criança, ele vem, arruma toda a bagunça, e a gente em 5 minutos se lambuza toda e fala, ai, Jesus, vem arrumar minha bagunça de novo. Lá vem Jesus arrumar. E sabe o que? Ele arruma. E aí ela pergunta, nossos pais adoravam nesse monte, os outros adoram lá, aonde que a gente adora? Ela começou a querer saber, posso ou não posso, onde que eu vou? Ele falou, calma, deixa eu te falar. E isso eu quero falar com você agora. Para de perguntar como que eu faço, o que eu preciso fazer, o que eu preciso dizer, qual o jejum que eu preciso fazer. Você precisa ser, amada. Ser, não é fazer. Porque não é uma receita de bolo, como eu disse ontem. Jesus quer fazer com você de um jeito. Ele fez com aquela mulher no poço de outro. Ele fez com aquela que foi curada do fluxo de sangue em outro. A outra mulher, ela só tocou e foi curada. Essa não, ela teve que ficar meia hora no sol quente conversando com ele. Para ser curada onde? No físico? Não, ela foi curada na alma. Aquela que tinha o fluxo de sangue, que tinha hemorragia há 12 anos, que estava menstruada, ela só tocou na roupa dele e foi curada. Era uma cura física. A tua cura física, Jesus cura. Mas busca as espirituais, porque o que ele mais se importa é com a tua alma. Porque senão ele fala assim, louco, hoje vão pedir a tua alma e você vai ter o quê? O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta ter uma bolsa de 5 mil e um marido que te trai? Não adianta nada. Ah, mas pelo menos eu posto e as minhas amigas vão ter inveja. Parabéns, vai morar com as amigas então. E eu estou terminando. E o que acontece? Ela fala assim, olha, não tem hora, não tem como. Deus é Espírito. Repete comigo, Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que quem adora, adora em Espírito. Ele fala assim, o Pai procura, repete comigo, o Pai procura os verdadeiros. Então o que você precisa ser? Verdadeira. Porque é essa mulher que Deus está procurando. O Pai está procurando, sabe quem? Você. Você de verdade. Você sem máscara. O Pai está procurando não a personagem da rede social. O Pai está procurando aquela mulher que você é quando você deita a sua cabeça no travesseiro. Aí ele fala, sabe esse peso que você está carregando esse tempo todo? Pois é, não precisava. Era só entregar para mim. Só que sabe o que? Agora eu vou me sentir estranha. Eu vou falar, nossa, ninguém está me cantando na rua? Não tem um peso, estou leve, parece que está alguma coisa faltando. Não, amada, é o peso que foi embora. Ah, eu estou com saudade do ex. Não, você só se acostumou em ter alguém para te mandar mensagem. Bom dia. Isso aí não é verdadeiro, isso é só mentira. Eu me acostumei com o meu peso, nossa, parece que tem uma coisa faltando aqui. Não está faltando esse peso, não era seu, era dela. Tem coisas, não adianta eu querer que alguém faça o que eu tenho que fazer. Ah, mas eu quero resolver o problema da minha mãe, eu quero resolver o problema do meu pai. Obrigada, amada. Obrigada pelo peso, amada, que a gente lançou sobre ele. Sabe o que acontece? Quanto tempo você vai continuar carregando um peso que não é seu? Sendo que ele falou, vai e chama o teu marido. Ou seja, Jesus não falou para ela, haha, você já teve 5 maridos e esse aí que você está, não é seu marido, é marido de outra. Ele não falou assim. Ele entrou em contato. Está vendo esse peso que você está carregando? Você não precisa carregar, porque eu te alivio, eu te perdoo, eu te amo, eu te curo, eu te salvo, eu vou te alinhar. E para de achar que você tem que ser assim para Ele te amar. Para de você achar que você tem que estar perfeita para fazer a vontade dEle. Porque essa mulher, ela era qualquer coisa menos perfeita. E Ele falou, o Pai procura os verdadeiros, que adoram em espírito e em verdade. Não é nesse monte, não é ali, não é sentada, não é de pé. Não é numa igreja, não é dentro de casa, não é num quartinho, num lugar secreto, ajoelhada no milho. É no espírito. Porque o meu corpo pode estar sentado aqui. Eu posso estar sentada aqui junto com vocês com o banquinho que eu nem usei. Vou usar só para honrar o banquinho. Eu posso estar sentada aqui. Você pode estar sentado aqui até olhando para mim, ouvindo o que eu estou falando. Mas se o teu coração não estiver aqui, você só está de corpo presente.
Então não adianta eu levantar as minhas mãos e dizer: santo, santo ao Senhor, Deus fará grandes coisas, eu creio que Ele cresça, eu diminua. E no seu coração você está pensando assim: eu não creio em nada disso que eu estou cantando. Se tudo isso for uma mentira. Que Ele cresça, não, Senhor, me faz conhecida, me faz famosa, me dá dinheiro, me dá marido, me dá promoção, me dá. Sendo que Jesus está pedindo para ti: não, tu me dá. Ele começou a conversa com aquela mulher e falou: me dá água. Só que na verdade ele deu uma água para ela que ela não ia ter mais sede. Só que ela em nenhum momento a Bíblia fala que ela bebeu água. Sabe por quê? Porque não era água daqui desse mundo, era uma água no Espírito. E tem pessoas que medem Deus, mas eu não ganhei nada. Eu não recebi uma palavra, eu não recebi um paninho para levar para casa e botar no travesseiro do meu marido para ganhar ele para Jesus. Não bebi uma água. Não, vamos tomar o copo d'água. Minha mãe botava o copo d'água em cima da televisão, o R.R. Soares orava e a gente tinha que tomar água. Você já tomou a água de cima da televisão? Eu já, inúmeras vezes. Funcionou? Claro que não, mas eu ouvi a palavra. A água da geladeira em cima da televisão era o caô, só para eu ouvir a palavra que ele ia orar. E eu até mangava, falava: Senhor, eu te apresento a minha mão, todo dia a mesma oração. Aí agora você põe a mão na sua enfermidade, aí se você não tem enfermidade, põe no seu coração. Senhor, Senhor, abençoa, abençoa. Eu fazia oração virando o olho. Sabe por quê? Porque se você não está acreditando, você pode tomar a água que for, você pode fazer a oração que for, você pode botar o Benihim com a mão na sua cabeça, não vai acontecer nada. Não é alguém, é Ele. Porque pode vir a pregadora mais ungida a pregar para vocês. Se você não recebeu o que ela está falando, foi só mais alguém que falou. Só que ele diz, pode passar para o outro versículo, senão eu fico voltando para esse. Quando eu já leio um, pode passar para o outro, por favor. Você adora que não conhece, nós adoramos que conhecemos, porque a salvação é de Deus. Isso não interessa agora, pode ir para outro. Os verdadeiros adoradores. Porque o Pai procura. O Pai procura. Deus está te procurando. Sabe aquilo quando a gente levanta: eis-me aqui. Pois é, Deus está te procurando. Você vai deixar Ele te achar? Ou você vai continuar se escondendo atrás do problema dos outros, atrás da sua ferida? Mas eu não tenho marido, mas eu sou divorciada, eu não consigo ouvir Deus. Teve várias das perguntas aqui. Eu não vou ler uma por uma. Eu vou responder pelo Instagram, vou deixar aberta lá, ok? Porque Deus fluiu assim. Mas tem só essas aqui são sobre casamento. Essas aqui, só esse bolinho aqui é sobre culpa. Culpa. Não consigo ouvir Deus. Acho que Deus não me ama. Acho que é coisa da minha cabeça. Eu sou separada. Ou eu ainda fumo. Ou eu ainda transo. Ou eu ainda não consigo sentir. Cara, para de achar que tu tem que sentir alguma coisa. Não tem ninguém limpo que Jesus não possa limpar. Ninguém sujo que Jesus não possa limpar. Não tem pecado que Jesus não possa perdoar. Só que você precisa começar a entender que Deus é Espírito. Para de olhar para cá e se sentir culpada e carregar peso que não é seu. Porque Ele não está esperando você estar limpa para Ele chegar na tua vida. Ele está batendo na porta da cansada, Ele está batendo na porta da desesperada, Ele está batendo na porta da divorciada, Ele está batendo na porta daquela que está viciada em masturbação, Ele está batendo na porta daquela que está com o casamento destruído, vive de aparência. Ele está batendo na porta daquela que está com dívida. Ele bate na porta de todo mundo. Agora, quem ouve é que faz a diferença. Quem ouve e abre a porta é que faz a diferença. Porque Jesus quer entrar na tua casa, sentar e comer com você. Ele não quer só te visitar um dia e tchau, nunca mais. Só que o que você está fazendo para isso? Tem a sua parte. Essa mulher, ela falou: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, não são nas coisas, é aqui. Põe a mão no seu coração e fala assim: mais do que a minha boca cantar louvores, ou mais do que a minha boca orar bonito, é o meu coração tá disposto a ouvir Ele bater na porta e eu abrir a porta. Ser verdadeira com Ele. Aquela mulher poderia ter dado qualquer desculpa.
Talvez tenha mulheres que poderiam estar aqui, mas ela deu desculpa. Está frio, está tarde, acaba tarde. Eu sei que está tarde. Mas Deus não quer mais uma desculpa. Deus quer que você fale, Senhor, é isso mesmo. Estou mal, estou triste, me sinto assim, me sinto assado. Mas eu sei que não tem bagunça que tu não possa consertar. Eu sei que não tem sujeira que tu não possa limpar. Eu sei que não tem pecado que o teu sangue não possa perdoar. Então você está na hora de levantar a tua cabeça e olhar para o alto. Para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para baixo. Para de se comparar olhando a vida dos outros. A salvação vem do alto. O teu socorro vem do alto. Elevo meus olhos para os montes. Dele virá o socorro, do Senhor. Levanta, ó portas, a tua cabeça, para que entre o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele tem a glória dele. Para de achar que a glória é sua, ou que é de alguém, ou que quando o pastor te atender no gabinete, vai tudo melhorar. Porque tem pessoas, pastor, quantas vezes que tu já fez gabinete, a pessoa volta para a vida velha? Tem pessoas que eu conheço, que eu já fiz aconselhamento durante anos e a pessoa escolhe voltar para o lamaçal. Quantas pessoas que eu conheço que Deus já curou câncer e ela volta. Quantas pessoas que eu conheço que até dente de ouro tinham. Que teve um mover na igreja numa época onde as pessoas tinham dente de ouro, vinha dente de ouro do além, milagre mesmo. E as pessoas voltam com o dente de ouro e tudo, porque não é milagre que faz você santa ou não. É uma vida com Ele, um coração sincero e verdadeiro. E agora a cereja do bolo é que depois dela ter um momento com Ele, depois dela receber a revelação, depois dela não se sentir mais acusada, tipo assim, nossa, você não jogou na minha cara que eu já tive um monte de marido? Você não me chamou de imunda? Você não me chamou de suja? Eu que sou mulher samaritana, meio-dia, tudo contra. Tudo contra aquela mulher. Mas Jesus foi de encontro naquela que não merecia. Só que na hora que ela poderia ter dado uma desculpa, ela falou a verdade. Não tenho marido. E ela começou a fazer perguntas do Espírito. E ele falou, mulher, Deus procura os verdadeiros. E ela falou, tá bom, tô vendo que é profeta. Então o negócio é o seguinte, eu ouvi falar que tem um Messias, o Filho de Deus, que ele vai vir. Ele falou, será que a gente tem que esperar ele? Ela falou, será? Aí ele falou, mulher, você não precisa mais procurar. Eu que falo contigo, eu sou o Messias. Para várias pessoas que falaram, tu é o Cristo, Jesus falou, não conta para ninguém, não é chegada a minha hora. Mas para aquela mulher, ele falou, eu sou o Messias. Sabe o que ela fez? Ela falou assim, peraí, que eu já volto. Ela tirou o salto, largou o balde e falou, não, sai daqui, que peraí. Ela vai direto aonde? À cidade. Ela volta na cidade e fala, vocês precisam ver um homem que me falou tudo que eu tenho feito. O Rodolfo que fala para mim, ele falou, tipo assim, os homens deviam ter falado, mulher, todo mundo sabe a tua história, querida, a tua história é famosa aqui. Mas ela falou, tem um homem que falou tudo a meu respeito. Será que ele é o Messias? Sabe o que acontece? Você tem que ser uma mulher dessa. Deus tem um tempo com ele, depois você vai ter tempo com os outros. Você tem um tempo com ele onde ele te cura, onde ele não te acusa, onde ele te perdoa, ele te lava, ele te dá água. E ele fala, sabe você que acha que é uma seca? Pois é, você é uma fonte. Eu uma fonte? Pois é, tu. E sabe o que? Essa fonte não para. Essa fonte não é só para você, essa fonte é para os outros. Não é um bebedouro que Deus quer te dar. Não é um filtro d'água, é uma fonte para jorrar para a vida eterna, para a cidade toda, para as tuas vizinhas, na farmácia, no mercado, no salão, no teu trabalho, na escola, na faculdade. Em qualquer lugar que você vai, Jesus falou, vão por todo o mundo. Jesus falou, não vão, olha, só naqueles que vocês gostam. Não, vão por aí. Sabe o quê? Eu não preciso de um microfone para pregar. Eu prego todo dia. Sem microfone. E eu não estou falando isso para vocês me acharem legal. Não, essa é a minha vida. Dou mau testemunho também? Claro que sim. Tem horas que eu sou péssima e tenho vergonha de mim, vergonha de Deus. Faço até meu marido passar vergonha. Mas sabe o quê? A minha vergonha é momentânea, porque eu vou para os pés daquele que me perdoa.
Toda vez que eu me sinto fracassada, eu lembro, Jesus não condenou aquela que foi pega em adultério. Jesus não condenou aquela que teve 5 maridos. Por que eu vou deixar de usufruir do reino? Porque eu me sinto culpada, é por causa dos outros, do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, do que os outros vão me agradar ou vão parar de me seguir. Beijo, para de me seguir, já vai tarde. Mas eu vou seguir aquele que me escolheu, que me curou, que me chamou. É aquela coisa, teve uma outra pergunta sobre casamento. Uma mulher me perguntou assim, meu marido ainda não se converteu. Será que eu posso ajudar? Ou esse é um trabalho só do Espírito Santo? Cara, quem convence é o Espírito Santo. Você pode ajudar, sabe como? Orando por ele, falando, Espírito Santo, toca o coração dele. Espírito Santo, se revela para ele. Espírito Santo, me usa na vida dele como mulher, não como profeta. Você não é pastora do seu marido? Você é esposa? Você não é mãe do seu marido também? Você é mulher dele? Dia dos namorados, semana que vem, fica a dica. Faz uma surpresa para ele. E sabe o que homem gosta? De amor. Sabe? Está na hora de tirar essa teia de aranha aí e começar a usar o que ele casou para fazer. Tem que falar isso, tem que falar, porque a mulher parece que regula, deixa o marido no cantinho do pensamento, depois vem reclamar para mim que ele está vendo pornografia. Querida, ele olha para o pinto dele todo dia quando ele vai fazer xixi. E ele vê, olha só, estou casado e não estou fazendo nada. Estou casado. É para chocar mesmo. Porque você precisa acordar, homem tem outras necessidades. Não quer fazer? Ficasse solteira, ou ninguém te contou que a gente faz isso depois de casada? Eu acho que você sabia, não? Então não reclama do que você topou. Está entendendo? A gente topou. Só que aí, sabe o que você vai fazer? Ao invés de você ficar orando pelo seu marido, você fala, Deus, muda eu. Restaura o meu amor, restaura o meu desejo, restaura a minha libido se sumiu. Restaura eu. Porque quando você for uma mulher de luz, quando você for uma mulher transformada, você não vai precisar pregar para ele, ele vai começar a ver que você está diferente. Quando você for uma pessoa que tem a alegria do Espírito Santo, você não vai precisar de um microfone para pregar ou que alguém te dê um cargo na igreja. Você vai ser uma pessoa alegre e por acaso as pessoas vão descobrir que você é dele. É isso que ele quer fazer de mim e de você. Ele não quer te fazer famosa. Ele quer te fazer ele. Para ele ir através de você em todos os lugares que você vai. Eu não sei, Goianésia é bem pequena. Se todas as mulheres que estiverem aqui forem disfarçadas de Jesus nos lugares e você começar a ser Jesus na vida das pessoas, quem sabe a gente transforma essa cidade. Se você entender que Ele quer se manifestar na vida do outro através da sua, sem você ter mérito nenhum, sem você levar glória nenhuma, sem você ganhar nada por isso, você vai entender que é Ele que faz. É Ele que muda. E não tem alegria melhor do que você fazer o que Ele te chamou para fazer. E ela pega e vai para aquela cidade e fala assim, vocês precisam ver. Porque sabe o que? Quando você tem uma coisa boa, você quer dividir. Eu cheguei aqui, antes de eu chegar aqui, eu já sabia que o Scarpas era bom. Que todo mundo falou bem do restaurante para mim. Então hoje eu fui lá comer o peixe delícia e a gente provou outras coisas. Estou usando um exemplo para você entender. Sabe o que acontece? Quando você testemunha algo, você gera uma vontade na vida da pessoa para ela fazer. Desde que eu cheguei aqui, todo mundo me fala de Perinópolis. Você não foi para Perinópolis ainda, você tem que ir. Olha isso aqui. Aí agora já não é ninguém que precisa me convencer. Agora eu quero ir. Pelo testemunho de vocês. Eu nunca fui. Eu nunca entrei naquela cachoeira. Eu nunca fui naquela cidade. Mas sabe o quê? Vocês foram. Então vocês me contarem para mim já me fez ter um desejo de ir lá. Assim é o evangelho do reino de Deus. As pessoas não precisam ter ido. Elas precisam encontrar você. Que quando você for essa pessoa, elas vão dizer, olha, já não é pelo que você falou. Agora eu fui lá em Perinópolis e vi que é animal mesmo. Foi o que aconteceu com essa mulher. Volta lá no 29. Só para a gente entender isso aqui. Venham comigo, olha o que ela falou. Venham comigo e vejam. Um homem me disse tudo que eu fiz.
será que ele não é o Messias? Agora vamos falar uma coisa. Por que vocês acham que todo mundo largou tudo? Olha ali o versículo próximo, 30. E eles saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Gente, continuava meio-dia. Era no máximo 1 hora. O sol estava quente. Não era hora de ir tirar água. Só que sabe o quê? Ela chegou diferente. Repete comigo, ela chegou diferente. E eu quero profetizar na sua vida que você vai chegar não só na sua casa diferente. Você vai sair daqui diferente. Você vai trabalhar amanhã diferente. Você vai entrar no mercado diferente, sabendo assim, ó, Jesus quer se manifestar na vida de alguém através da minha vida. Sem eu precisar falar nada. Às vezes é só um sorriso que você precisa dar. Numa das coisas, uma mulher pegou e falou para mim assim, sorria mais, porque o seu sorriso e a sua franqueza te fazem forte. Falei, nossa, uau, alguém me viu. E eu gostaria de sorrir mais do que eu sorrio mesmo. Aquele sorriso, né, obrigada. Mas sabe o que é? Tem que ser espontâneo. O seu sorriso, quando você é uma mulher alegre, você vai rir. Sem precisar dizer, sorria, levanta a mão, abaixa a mão, repete depois de mim, fica de pé no seu lugar, senta na cadeira. Vai ser espontâneo? Porque se eu rir porque ela falou, já não é espontâneo. Eu tenho que sorrir porque é natural, porque Deus procura quem é verdadeiro. Você está me entendendo? Ela foi e falou, vem, vamos ver, olha só, esse homem fez. Ela chegou diferente. O que convenceu aqueles homens daquela cidade a irem junto com a mulher? Talvez teve pessoas que vieram aqui, que você convidou, e ela veio porque você convidou, mas o mérito não é seu, é algo que você carrega. Que falou, olha, vem ver, tão legal pode ser. E alguém veio junto com você. Que bom. Sabe o que? Talvez você veio para me ver. E talvez você se decepcionou, ou talvez você se surpreendeu. Eu não posso me ofender, porque eu não vou agradar todo mundo. Mas eu entendo que você criou uma expectativa, e eu estou aqui para dizer para você que é Ele que fez em mim e Ele pode fazer em você. Eu só tenho uma história para contar e a alegria que eu carrego. Porque a palavra não é minha, a Bíblia não é minha, o poder não é meu. A sabedoria não é minha, é dele, é tudo por ele, para ele, e veio dele. E aí ela falou, venham, e todo mundo foi. Aí o que aconteceu? Jesus foi, olha só, saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, pediam a Jesus, Jesus come, porque eles tinham ido comprar comida. E Jesus falou, não vou comer, porque a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é fazer isso que nós estamos fazendo, porque isso alimenta. Sabe de onde vem a tua alegria? De você ser quem Jesus te fez para ser. Eles estavam com fome, com certeza, mas ele estava fazendo algo mais importante. Mais importante do que os outros vão dizer é quem você é nele. É o que Jesus fala de você. E aí eles foram... Então os discípulos começaram a dizer, será que alguém trouxe algo para comer? Eles não estavam entendendo o que Jesus está fazendo ali. E é essa deixa que eu quero falar para você. Nem todo mundo vai entender. Esses não eram estranhos, eram os discípulos que andavam com ele. E eles estavam falando, será que alguém deu alguma coisa para comer? Ele para comer? Cara, eles não estavam entendendo nada. Jesus estava falando com uma mulher no poço, não tinha comida, não tinha nada. Nem todo mundo vai entender o que você está vivendo. É a sua experiência. Para de achar que a sua experiência vai transformar o outro. Não, a tua experiência pode dar sede para o outro. A sua experiência pode dar esperança para o outro. Mas quem transforma é Ele. Compartilhe sua experiência. A responsabilidade de transformar a pessoa não é sua. A responsabilidade de convencer não é sua. Deixa que o Espírito Santo faz. Outra pergunta me fizeram, porque como você não tem medo do novo? Cara, Deus não vai te colocar numa roubada. A vida com Deus é novidade de vida. Se joga. Ela não teve medo do novo. Nossa, eu vou voltar para a cidade sem pegar água, sem beber água, sem o balde, sem a corda. E vão dizer, o que vão dizer? Eles não falaram, nossa mulher, cadê teu balde? Eles falaram, nossa, ela é diferente, vamos lá ver. O que aconteceu? Aqueles homens todos convidaram Jesus para entrar na cidade. E Jesus foi, sabe o quê? Aquela mulher transformada num poço, numa conversa, um tempo com ele, ela teve um tempo com os outros. E os outros falaram, a gente precisa ver o que ela está vendo. E eles disseram assim, pode passar para o próximo, por favor. Pode fazer outro, mais um.
Mais outra. Mais? Pode ir mais um? Blá, blá. Mais? Muitos samaritanos daquela cidade. Lembra que eu falei que era uma mulher samaritana? Ela não tem nome, ela não é conhecida, ela não ganhou seguidores, ela não virou blogueira, ela não ficou famosa, mas ela levou o nome de uma cidade. Sabe o que, goianienses? Goianienses. Você leva o nome de uma cidade. Qual cidade? Não sei. Você pode ser o nome da sua casa, o nome do seu bairro, o nome da sua família. Lembra que eu falei, meu nome é Alexandra Brandes? É Alexandra Brandes, mas no céu eu tenho outro. Tanto faz. Porque ela levou, não, tanto faz o nome dela, tanto faz quem é que fez. Interessa que aquela cidade ouviu falar. Então, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. E por causa do testemunho de quem? Da mulher. Sabe o quê? Tem uma cidade que precisa ser impactada por causa do teu testemunho. E testemunho não é dizer, olha, eu era pobre, agora eu sou rica. Olha, eu era triste, agora eu sou feliz. Não, o testemunho é, eu tive um encontro com ele e ele falou tanta coisa de mim. Ele me mostrou para mim, sabe o que? Eu me achei. Ele falou quem eu era. Mas qual é o teu nome? Não sei, é a mulher samaritana. Dá o nome que você quiser. Ela teve um encontro com a verdade. Ela teve um encontro com aquele que não acusou. Então sabe o que? Ela já não tinha mais medo dos homens da cidade. Foi por causa do testemunho da mulher que tinha dito. O que a mulher falou do testemunho de Jesus? Nada demais. Ela falou, ele me disse tudo que eu já fiz. Tipo, novidade, filha. Todo mundo sabe tua fama aqui na cidade. É igual o Rodolfo, todo mundo sabe que ele era do Raimundos. Para conhecer ele, tem que andar com ele para saber. Sabe o que? Todo mundo sabe quem Jesus é, mas para conhecer as profundezas, os mistérios de Deus, você precisa de tempo com ele. Para depois ter tempo com elas. Para depois você dizer, venham na minha igreja, venham na minha célula, venham na minha casa, vamos tomar um café, que eu vou te contar o que ele fez, porque eu conheci um homem que me falou tudo do meu respeito. Ele falou que eu não preciso me sentir culpada, ele falou que eu não preciso ter medo, ele falou que eu não preciso ser triste, ele falou até que eu não preciso nem ter marido, porque se eu tenho ele, eu tenho tudo, marido é bônus. Se você tem ele, tudo do reino é o suficiente. Ele está em você e você nele. E eu quero te convidar a ficar no seu lugar, de pé comigo aqui. Do seu jeito. E se o menino do teclado puder subir aqui. Não para te emocionar, mas para a gente concluir isso de uma forma alegre. Porque sabe o que aconteceu? O final da história, mulheres. O final da história é que Jesus passou 2 dias lá. Jesus dormiu em Samaria. A conversa é que naquela cidade judeu nem entrava, quem dirá dormir. Jesus dormiu, comeu, bebeu, passou tempo com eles. E sabe o que aconteceu? Quando Jesus estava indo embora, eles não queriam deixar ele ir. Eles falaram, fica mais. Então quando os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Sabe o que? Todo mundo teve tempo com ele. Repete comigo, todo mundo teve tempo com ele. Por causa que ele teve tempo com ela. Ele teve tempo com uma mulher e depois a cidade toda se beneficiou. Sabe o que? Quando você tem um tempo com Deus, todo mundo ao teu redor se beneficia. Jesus passou ali 2 dias e eles não queriam deixar ele embora. Vai para o outro versículo só, 41. E quando... muitos creram nele por causa da palavra de Jesus. Ou seja, Jesus estava falando e as pessoas estavam crendo. Porque quando as pessoas têm um encontro com Jesus, você já não precisa mais falar nada. Você precisa ser só um meio, um canal. Jesus entrou, comeu com eles, dormiu ali, ficou. É o Espírito Santo que vai convencer, é o Espírito Santo que vai falar. Você só precisa dizer, olha, ele fez em mim. E se ele fez em mim, ele pode fazer em você. Se ele fez no meu casamento, ele pode fazer no seu. Se ele fez se ele tirou o meu medo, ele pode tirar o seu também. Então pode passar para o outro versículo 42. E dizia uma mulher, olha isso. Essa é a cereja do bolo. Agora não é mais pelo que você falou. Repete comigo, agora não é mais a meu respeito. As pessoas que vão ver Jesus através de você, elas vão ter uma experiência com Ele. E eles falaram assim, então agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, porque agora nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é o verdadeiro e o único Senhor Salvador do mundo.
E aí eles falaram: mulher, já não é mais pelas tuas palavras. Sabe o que acontece? Pouco interessa se foi aquelas irmãs que foram na minha casa, se foi um pastor, se foi um mendigo, se foi o prefeito que falou de Jesus para você. Se foi um gari ou se foi um profeta. Tanto faz, porque o interessa é que Jesus falou: vão para todo o mundo. Jesus quer ir nos lugares disfarçados de você, porque tem uma cidade para ser ganha por causa do teu testemunho. E depois vai ser que nem eu dizendo: olha, umas mulheres foram lá na minha casa. Você não sabe o nome da mulher, você não sabe do nome da irmã que foi na minha casa, você não sabe o nome do meu pastor, você não sabe nada. Mas você sabe que alguém foi Jesus na minha vida. Alguém foi usado por Deus. E tanto faz. Deus quer usar você não porque você é perfeita, não porque você é maravilhosa, não porque ela diz, é porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. E Deus usa pessoas imperfeitas, com a vida toda bagunçada, para dizer: olha, tá uma bagunça, mas vai melhorar. Porque a vida com Deus só melhora. O final foi bom. O final da história foi que a cidade toda foi impactada por causa da história de uma mulher. E eu quero orar por você, porque você tem uma geração, você tem um povo para ser impactado. E se você recebe, levanta a sua mão no seu lugar. Pode levantar as duas, porque é Ele que vai te tocar. É a mão dEle que te alcança, é a presença dEle que te toca. Ele te transforma, Ele cura tuas feridas, Ele cura tua vergonha, Ele cura teus problemas de rejeição. Ele cura o teu sentimento de culpa. E eu quero agora nessa noite remover dos teus ombros todo peso que não é seu, toda bolsa carregada que não é sua, que você carregou até aqui. Você precisa dizer um basta. Repete comigo: Senhor Jesus, se até hoje eu carreguei peso que não era meu, eu carreguei culpa que não era minha, eu me senti envergonhada por coisas que eu fiz, eu lanço agora na tua cruz e declaro que hoje eu sou livre. Eu sou livre do medo, eu sou livre da culpa, eu sou livre da vergonha, porque eu sou livre para ser verdadeira, para ser verdadeira. Senhor Jesus, faz de mim uma mulher verdadeira, que é transparente contigo e com os outros. Porque para quando as pessoas olharem para mim, elas te vejam através de mim. E que se esse dia chegar, eu me comprometo de não roubar a tua glória, porque tua é a glória, teu é o reino, teu é o poder, tua é a alegria, tua é a paz, tua é a justiça. E eu sou tua, Senhor, hoje e sempre. Amém.